Turma, boa noite a todos, todo mundo tranquilo, todo mundo bem. A nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um dos elementos bastante importante associado à química farmacêutica, que são as funções orgânicas, né? Quando nós pensamos em funções orgânicas, e eu vou dar essa definição para vocês já já, é importante nós compreendermos que, de modo geral, basicamente todos os fármacos, né, ou a grande maioria dos fármacos, dos medicamentos, tem em sua composição, em sua estrutura química, funções orgânicas. E essas funções orgânicas, elas podem ditar em uma molécula uma característica associada à solubilidade, uma característica associada aos fatos de ligação dessas substâncias com receptores. Então, de modo geral, torna algo bastante importante a compreensão, a identificação dessas substâncias em si, ou dessas funções em si. E aí, as funções orgânicas, elas também podem ser ditadas, né, ou chamadas aí de modo geral de funções químicas, tá? O conceito associado a essas funções químicas ou funções orgânicas, de modo geral, um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? E aí, quando a gente pensa nesse conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes, isso significa o quê? Porque uma vez que eu encontro, de modo geral, em uma molécula, uma determinada função, como, por exemplo, uma função álcool ou uma função amina, consequentemente, todos os outros substâncias que têm essa função, por exemplo, amina, possivelmente elas vão ter algumas características semelhantes. Vão ser, por exemplo, um pouco mais hidrossolúvel, ou aquela porção em que é encontrada essa função orgânica, ela se torna hidrossolúvel. Por isso que, de modo geral, o conceito associado a funções químicas ou a funções orgânicas é, de modo geral, dizer que é um conjunto de compostos que apresenta propriedades químicas semelhantes. Em relação à classificação dessas funções orgânicas, essas funções elas podem ser classificadas, turma, de modo geral, em três. Ela pode ser classificada em simples, ela pode ser classificada em múltipla e ela pode ser classificada em mista. Quando nós nos referimos uma função orgânica classificada como simples, eu tenho que observar inicialmente o grupo funcional, tá? Eu tenho que olhar de modo geral o grupo funcional. Quando eu penso nesse grupo funcional, se tiver na molécula somente um grupo funcional e somente um tipo de grupo funcional, essa molécula ela é considerada uma função orgânica do tipo simples. Como vocês podem observar nesse slide aí, que tem definindo o que seria uma função orgânica simples, e nós temos aí, por exemplo, uma hidroxila, né, que é representada aí pelo OH, ligado de modo geral ao CH2, tá? Erilane, gostaria de falar alguma coisa? Levantou E a mão. professor, o slide não está aparecendo para mim. Algum outro aluno está aparecendo, gente? Os slides? O meu tá aparecendo normal, professor. Obrigado, João. Erilane, talvez seja a sua internet. Tenta entrar, tá? E sair, sai e entra novamente, por favor. Tá? Bora ver se consegue Tá ver. bom, tá, Tá bom? professor. Obrigada. De nada. E aí, turma, dentre a característica aí dessas funções orgânicas, nós temos também a classificação do tipo múltipla, né? Essa classificação do tipo múltipla, ela está representada, de modo geral, pela característica do grupo funcional. Nesse momento, apareceu, Erilane, ou não? Apareceu os slides? Tá carregando, professor. Tá, talvez seja a internet mesmo, tá? E aí, quando nós pensamos nessa classificação, é importante vocês compreenderem o quê? Que para ter essa classificação, eu tenho que pensar em grupos funcionais. Então, eu tenho que olhar para uma molécula, eu tenho que olhar para a estrutura química, geralmente pensar no grupo funcional.
Na classificação múltipla, de modo geral, eu tenho apenas um tipo de grupo funcional, contudo, eu tenho 2 ou mais grupos deste funcional. Como, por exemplo, vocês podem observar aí na classificação múltipla, né? Nós temos aí 2 hidroxila, e essas 2 hidroxilas, elas estão ligadas aí, de modo geral, ao CH, né? O carbono e hidrogênio. Essas 2 hidroxilas ligadas em carbonos saturados, elas são representadas da função alcoóis, tá? Então, o que nós temos aí nessa molécula que representa, de modo geral, uma classificação múltipla? Nós temos apenas um tipo de grupo funcional, que é um grupo funcional alcoóis, contudo, nós temos 2 alcoóis aí, ou seja, tem uma classificação múltipla. Em relação à classificação mista, turma, que é a nossa terceira e última classificação associada a essa característica, o que a gente tem que observar? Nós temos que observar o composto, nós temos que observar a estrutura química, nós temos que olhar para a molécula do fármaco e identificar os grupos funcionais. Como vocês podem observar, nessa estrutura que tem aí embaixo, nesse slide, que é CH2 ligado a uma carbonila, que é C-O, ligado a hidroxila, que é OH, e o CH2 ligado a ele tem um NH2, que é o grupamento amino. Turma, olhando essa estrutura pequena, eu consigo identificar 2 funções orgânicas ou funções químicas distintas, diferentes. Eu tenho aí o NH2, que representa o grupo funcional amina, e eu tenho o carbono ligado duplamente, né, por ligação dupla ao oxigênio, e ligado a esse carbono nós temos uma hidroxila. Esse composto que eu acabei de falar para vocês tem como grupo funcional o ácido carboxílico, ou seja, nesta molécula eu tenho 2 funções orgânicas totalmente diferentes, 2 funções orgânicas distintas. Logo, de modo geral, se tem 2 funções orgânicas distintas, a classificação deste composto para a função química é mista. E aí, turma, dentro desse contexto que eu estou comentando para vocês, vamos falar de algumas características, não somente associadas às funções orgânicas, mas quando nós pensamos, por exemplo, em função orgânica, a primeira coisa que nós temos que compreender é que quando se fala em função orgânica é porque na estrutura química do elemento do fármaco, por exemplo, é constituído por carbono, tem cadeia de carbono. E quando nós pensamos na cadeia de carbono, e quando se tem carbono e hidrogênio, essa cadeia ela é chamada de hidrocarboneto. Então, toda vez que nós encontrarmos uma cadeia, um radical, uma estrutura, e essa estrutura tem carbono e hidrogênio, principalmente esse carbono ligado ao hidrogênio próximo, né? Nós temos aí os hidrocarbonetos, tá? O próprio nome já nos sugere, hidrocarboneto. Seria o quê? Uma cadeia química que essa cadeia é constituída por carbono e hidrogênio. Dentre essas funções, nós temos, gente, os conhecidos anéis aromáticos, né? Na verdade, anel aromático ou composto aromático. E aí, quando nós pensamos no composto aromático, gente, é importante compreender que o composto aromático, o próprio nome também já nos sugere, é um composto que tem a característica de ser volátil, tá? E aí, quando eu falo nessa característica de ser volátil, é porque as estruturas dos fármacos ou as substâncias que apresentam em sua estrutura química anéis aromáticos, eles têm a tendência de ter odor, tá? De levar a cheiro. Consequentemente, turma, o anel aromático ele é constituído na sua estrutura por 6 carbono, né? É uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada, constituída de modo geral por 6 carbonos. Se vocês observarem aí, por exemplo, no exemplo A, nós temos aí essa cadeia fechada, né? E tem 6 carbonos. Lembrando que esses traços, gente, representam as ligações e em cada junção desse traço tem um carbono, tá? E quando eu falo em anel aromático, gente, há algo muito importante a ser comentado aqui.
O anel aromático, gente, ele tem dupla ligação intercalada nos carbonos. Ou seja, um carbono tem a dupla ligação, pula o outro já não tem. E assim por diante, tá? E o anel aromático ele pode ser representado nessa letra A, nós temos aí o exemplo do dar ligações em traço, e nós também temos a representação do anel aromático sendo um círculo, sendo uma bola dentro desse composto cíclico. Isso acontece, gente, essa representação ela existe somente para mostrar para vocês, de modo geral, que as ligações químicas, ou seja, essas duplas ligações que o anel aromático tem intercalado, elas formam ressonância. O que seria isso? Uma hora está no carbono, uma outra hora está em outro carbono. E aí o B, a imagem B e a imagem C, né, também representam anéis aromáticos. Na imagem B está faltando um traço, tá? Por isso que está em aberto aí, mas isso daí é como se fosse uma ligação que deveria estar aparecendo aí. Deu algum problema e sumiu, tá? E esse daí, gente, também é um anel aromático. Sempre que vocês encontrar essa estrutura, é anel aromático. Turma, e é muito importante quando nós pensamos nessa característica do anel aromático, sabe por quê? Porque, de modo geral, quando nós pensamos, por exemplo, em óleos essenciais, vou dar um exemplo aqui dos óleos essenciais, né? Que tá na moda, tá em alta o uso de óleos essenciais. Basicamente, todos os compostos que são voláteis, ou seja, os óleos essenciais, eles têm na sua estrutura aí as substâncias, de modo geral, essas cadeias fechadas aqui, que são os anéis aromáticos. E aí, turma, dentre as funções orgânicas, de modo geral, nós temos aí também uma outra classificação associada à presença ou não do oxigênio. Por exemplo, toda vez que nós falamos em funções oxigenadas, as funções oxigenadas, elas são representadas pela presença do oxigênio. Quando nós falamos funções nitrogenadas, que nós vamos estudar já no final, as funções nitrogenadas, elas são representadas pela presença do nitrogênio, tá? E a nossa primeira função oxigenada que nós vamos estudar é a função alcoóis, tá? Que é muito comum ser chamada de função álcool, tá? Que é muito comum ser chamada de função álcool. E o que seria essa função alcoóis? É a presença, turma, da hidroxila. Lembrando que hidroxila é representado por oxigênio e hidrogênio. É a presença dessa hidroxila em uma ligação ou estando ligado a um carbono que faz ligação saturada. O carbono, a hidroxila, ela tem que estar ligada a um carbono que faz ligação saturada. Lembrando que quando nós falamos de ligação saturada, eu estou me referindo a uma ligação simples entre átomos. E nós temos aí, por exemplo, o exemplo, né, nós temos o exemplo A e o exemplo B. Observa a hidroxila ela está ligada a um carbono, e esse carbono está ligado a outro carbono por ligação simples, tanto no A quanto no B. Então, é muito simples de compreender essa parte quando se fala dessa característica aqui, tá? No sentido de que, de literalmente observar que a hidroxila, quando se liga a um carbono e esse carbono faz ligação simples, eu estou falando de uma função alcoóis.
Turma, observando essa estrutura química do colesterol, vê se vocês conseguem, por exemplo, identificar onde é que está a função alcoóis, tá? Turma, se vocês observarem de modo geral, espero que vocês tenham reconhecido, né, a função alcoóis. Essa estrutura que vocês estão observando aí é uma estrutura da substância colesterol. Lembrando que o colesterol, apesar de a gente pensar no colesterol como algo ruim, o colesterol, de modo geral, ele tem os seus benefícios, as suas peculiaridades no nosso organismo, ajuda a produção de hormônios, vitamina D e outros aspectos associados presentes, por exemplo, na membrana plasmática e etc, tá? Se vocês observarem, no canto inferior dessa estrutura do colesterol, tem a hidroxila, a hidroxila ligado ao carbono. Isso significa o quê? Que aí nós temos uma função alcoóis. Lembrando que essa a função alcoóis é quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono. Continuando olhando essa estrutura, qual possível classificação essa estrutura química tem em relação à função orgânica? Simples, mista ou múltipla? Tenta lembrar. Turma, de modo geral, observando essa característica aqui, o colesterol ele é considerado uma substância, de acordo com a classificação das funções orgânicas, como simples, pois só tem uma função orgânica, que é a função alcoóis. E aí, turma, a nossa próxima função orgânica é os fenóis ou fenol, e de modo geral é bem importante comentar sobre isso. É algo bem simples de se compreender o que seria, por exemplo, um fenol, tá?
Eu vou pegar basicamente o quê? Um anel aromático, lembrando que o anel aromático ele é representativo aí por uma cadeia fechada, cíclica, é uma cadeia contendo 6 carbonos, que faz ligações alternadas. Como vocês podem observar na imagem B, né, que nós temos aí 2 anéis aromáticos, e na imagem A também é um anel aromático. A diferença é que um é representado pelas ligações intercaladas, que são os traços, e o outro é pelo ciclo, que significa a mesma coisa, tá? Se eu tenho um anel aromático e ligado a este anel aromático nós temos uma hidroxila, significa que eu tenho aqui uma função chamada fenol, tá? Então, toda vez que eu encontrar hidroxila ligada ao anel aromático, a função orgânica aqui é fenol. Lembrando, gente, que é muito importante vocês conseguir reconhecer essas funções, literalmente, nas estruturas químicas das substâncias. Porque uma vez que eu reconheço essas funções, eu terei a possibilidade, de modo geral, de saber qual o perfil daquela substância em alguns aspectos, como solubilidade e outros. Olhando essa substância aqui, que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é uma substância isolada da maconha, que é a substância que, de modo geral, é a substância que literalmente leva aquela sensação de paz e amor, o alucinógeno da maconha. Gente, olhando para essa estrutura, né, do fenol, olhando essa estrutura do THC, aonde é que a gente pode observar o fenol? Tenta ver se vocês reconhecem o fenol nela. Na parte inferior esquerda, professor. Do anel aromático. Último anel aromático. Isso, Bartolomeu. Fica na região inferior esquerda, né? Você pode observar que, de modo geral, nós temos aí uma cadeia cíclica, né? Com ligações intercaladas, apesar de uma ligação estar no outro, na outra cadeia, mas ela também faz parte do carbono que está nesse anel cíclico mais abaixo. E ligada a esse anel aromático, nós temos a hidroxila. Então, nós temos aí a função orgânica fenol. Olhando de modo geral para essa estrutura, ela tem uma classificação simples, mista ou múltipla, de acordo com a quantidade de funções orgânicas, mista, simples ou múltipla. Mista, professor. Por que será que seria mista, por exemplo? Tem Porque alguma... tem várias funções em uma só estrutura. Mas aí, se tem várias funções em uma só estrutura, não seria múltipla? Essas funções, elas são diferentes ou elas são semelhantes? É importante compreender Não, isso. ela Olha então é só, uma múltipla. múltipla, isso mesmo, Edilene. Porque o que acontece? Eu tenho aqui duas funções visualmente. Eu tenho o fenol e eu tenho o éter, que eu não expliquei ainda para vocês. Talvez é por isso que você não identificou. Mas, por exemplo, esse oxigênio, que ele está ligado entre 2 carbonos, isso aí é uma função chamada éter. Se eu tenho fenol e se eu tenho um éter, eu tenho duas funções orgânicas distintas, diferentes. Então, a classificação aqui seria múltipla. A classificação mista, tá? A classificação mista é quando eu tenho a mesma função várias vezes, duas ou mais vezes. E somente essa função.
Turma, de modo geral, outras funções associadas às funções oxigenadas, lembrando que quando nós falamos em funções oxigenadas, eu estou me referindo àquelas funções que, de modo geral, elas têm a presença do oxigênio. Não é a presença do oxigênio na molécula, mas é a presença na função, tá? Nós temos, de modo geral, gente, o aldeído, tá? Eu acho que aconteceu alguma coisa nesse slide, que aí mudou esses traços, essas ligações. Mas só para vocês compreenderem, gente. Primeira coisa, um dos pontos primordiais quando a gente pensa nessas funções orgânicas é eu compreender alguns radicais, alguns elementos. Turma, toda vez que vocês encontrarem, por exemplo, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, significa que isso é chamado de carbonila. Tá? Não é função orgânica. Carbonila não é função orgânica. É só o nome dado para esse conjunto de átomo. Carbono, dupla, oxigênio. Certo? Se eu tenho, numa estrutura química, uma carbonila, ou seja, se tem carbono, dupla, oxigênio, e ligado a este carbono duplo oxigênio, eu tenho um hidrogênio, significa que eu tenho aí uma função chamada aldeído. Então, primeiro ponto muito importante para ficar fixo e ter um reconhecimento adequado e importante é literalmente o quê? Entender esses radicais. Então, toda vez, turma, que vocês encontrar carbono dupla oxigênio, certo? Carbono dupla oxigênio é chamado carbonila. E se ligada a essa carbonila eu tenho um hidrogênio, todo esse composto aí é chamado de função aldeído. Outra função orgânica, gente, muito importante e que é muito comum, de modo geral, nas substâncias, nos medicamentos, é a acetona, tá? E a acetona é uma das funções bem fáceis de serem reconhecidas, tá? Em que sentido? Primeira coisa, é importante compreender o seguinte: quando nós pensamos, por exemplo, na acetona, eu também tenho que lembrar da carbonila, tá? Eu também tenho que lembrar da carbonila. E aí, novamente, o que seria, de modo geral, a carbonila? Carbonila é carbono dupla oxigênio. O que é que acontece? Se eu tenho na molécula uma carbonila e essa carbonila ela está entre carbonos fazendo ligação saturada, de modo geral, eu vou ter literalmente uma cetona, tá, turma? Olha só, se eu tenho na molécula uma carbonila, lembrando, carbonila C dupla oxigênio, e essa carbonila ela está entre dois carbonos, como vocês podem observar aí na cetona, no exemplo, observa que nós temos o carbono e está fazendo dupla, né, com o oxigênio. E essa carbonila, que é dado o nome para esse radical, está entre dois carbonos. Isso aqui, gente, é a função cetona. Turma, antes de eu falar do éter, eu vou falar do ácido carboxílico, que no caso seria o C7 aí, tá? Então, gente, o ácido carboxílico também é uma outra função oxigenada, tá? Essa função oxigenada, de modo geral, ela está associada a que característica? Turma, o ácido carboxílico, uma das minhas preocupações, por exemplo, em relação ao ácido carboxílico, de modo geral, é o fato do que o ácido carboxílico, gente, ele é muito semelhante, por exemplo, o aldeído. A única diferença entre o ácido carboxílico
E o aldeído é porque no ácido carboxílico, em vez de ser um hidrogênio, é uma hidroxila. Então, eu tenho uma carbonila, lembrando, carbonila é carbono duplo oxigênio, e ligada a essa carbonila, eu tenho uma hidroxila. Então, se eu tiver uma hidroxila ligada a uma carbonila, eu tenho aqui, turma, uma função chamada ácido carboxílico. Outra função oxigenada, ou seja, outra função que apresenta essa característica na função de ter o oxigênio é o éter. Gente, outra função que é um pouco preocupante no sentido por causa dos nomes. Éter, que é o que eu vou falar agora, e na próxima eu vou falar do éster, tá? Olha só, são duas funções distintas. Éteres, ou éter, e éster, ou ésteres, tá? O éter. O éter, ele é representativo aqui, turma, a função, de modo geral, do quê? É um oxigênio, é a presença de um heteroátomo, de modo geral, é um heteroátomo. O que seria o heteroátomo? Até comentei para vocês. É um elemento que está entre carbonos, que não é nem carbono e nem hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui o oxigênio, certo? E o oxigênio, ele está entre dois carbonos. Se tem um oxigênio ligado a dois carbonos, de modo geral, eu tenho aqui a função éter, tá? Éter. Gente, e o éter, ele é uma função orgânica que quando ele está presente, por exemplo, em moléculas, está presente em fármacos, por exemplo, tem a tendência de deixar a porção do fármaco que tem essa função éter mais lipossolúvel, tá? Com um perfil mais associado a lipídios, tá? Porque o éter tem uma função mais, o solvente, teoricamente, um perfil mais lipossolúvel. E aí, turma, pensando nos éteres, é só uma ilustração para vocês. Acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, do quebra-pedra, que é uma planta, né? E geralmente se faz esse chá de quebra-pedra para problemas renais, né? Como litias, né? A presença de pedra. E muitas vezes esse chá, tá? Ele tem propriedade, e um dos motivos dessa propriedade é porque as substâncias presentes nessa folha tem algumas funções, né? Tem algumas características e tem como função a função éter. E a função éter, por ter uma característica da solubilidade ser um pouco mais lipossolúvel, algumas pedras têm perfil gordurosas, então ajuda, por exemplo, a desmanchar essas pedras. Lembrando que isso daqui, gente, não é um tratamento mais adequado, tá? E isso depende também do tamanho da pedra, depende da localização e outros aspectos. Mas é só para ilustrar que, por exemplo, no chá de quebra-pedra, ou seja, tem algumas substâncias nessas folhas com essas características. Como eu tinha comentado para vocês anteriormente, né? Falei para vocês que eu me preocupava um pouco sobre o éter e os ésteres, tá? Por quê? São nomes semelhantes, tá? Éter, éster, tem nome semelhante, tá? Éter e éster, mas aí é preocupante em que sentido? Por causa do nome, porque de modo geral os dois são bem distintos. Lembra que o éter é a presença do oxigênio entre dois carbonos. Já o éster é a ligação de um oxigênio, tá, turma, a uma carbonila. E esse oxigênio que está ligado à carbonila, por exemplo, e o oxigênio que está ligado à carbonila, ele faz ligação com outro carbono, por exemplo, tá? Como vocês podem observar, exemplo, né, que é o exemplo A.
nós temos aí a carbonila, relembrando, carbonila é carbono duplo oxigênio. Ligado a essa carbonila, eu tenho um oxigênio fazendo ligação simples. E ligado a esse oxigênio, eu tenho, por exemplo, o metil, que é o CH3, tá? Então, eu tenho aqui uma função éster. Turma, se tiver alguma dúvida em relação a essa característica aí, dessas funções orgânicas oxigenadas, podem fazer, tá? É um pouco mais complicado no sentido de mostrar essas funções para vocês, né? Principalmente porque é interessante a gente estar verificando, estar fazendo na prática, mas é muito importante, gente, essas funções no sentido da identificação desses compostos na estrutura química, tá? Só um momento para eu beber uma água. Turma, em relação às funções nitrogenadas, nós temos aqui, por exemplo, as aminas. Lembrando que quando eu falo funções nitrogenadas, é porque elas são representadas a função pela presença do nitrogênio, tá? De modo geral, gente, a amina é quando nós encontramos dentro da estrutura de uma substância, dentro da estrutura de um medicamento, por exemplo, a presença do nitrogênio, e esse nitrogênio ele pode ou não fazer ligação com 3 hidrogênio, tá? De modo geral, a função amina ela é derivada aí da amônia, que é o NH3, e aí nós temos, de modo geral, o quê? Nós temos o nitrogênio, e ligado a esse nitrogênio, nós temos aí 3 hidrogênios em si, tá? Nós temos 3 hidrogênios em si. E esses hidrogênios, eles podem ser substituídos por outro elemento, como, por exemplo, o carbono, tá? Quando se tem substituição desses elementos por carbono, por exemplo, nós podemos chamar as aminas de primária, secundária e terciária. Se eu tenho a substituição de um hidrogênio por um carbono, amina primária. Se for 2 hidrogênio, amina secundária. Se for 3 hidrogênio, amina terciária. Observando essa imagem, tá, das anfetaminas, acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar das anfetaminas, né? Quando a gente fala o termo anfetamina, logo nos arremete a substâncias que diminuem fadiga, que aumenta o nosso estado de vigília, né? Aumenta a nossa atenção, né? Você fica mais elétrico, acordado em partes
tá? Mas geralmente está associado ao que essas anfetaminas? Dentre essas anfetaminas, gente, é muito comum ser encontrado, por exemplo, em estimulantes como energizadores, tá? Também muito encontrado, por exemplo, em rebites, né, que é para caminhoneiros, que geralmente alguns, não são todos, não generalizando, mas que pode consumir para passar, diminuir a fadiga e ficar mais tempo acordado, tá? E aí, olhando essa imagem, turma, nós temos, por exemplo, uma estrutura de anfetamina. Se vocês observarem, nós temos o NH2. Esse NH2, ou seja, o 2-hidrogênio está se ligando ao nitrogênio e o nitrogênio está se ligando ao carbono. Nós temos aí, gente, uma função amina e é do tipo primária. Por que é do tipo primária? Porque o nitrogênio que faria 3 ligações, ele está fazendo somente 3 ligações com o hidrogênio, está fazendo somente 2, porque uma das ligações foi substituída pelo carbono. Então, nós temos aqui uma amina do tipo primário. E também outro ponto, dentre essas funções orgânicas que é um pouco preocupante, gente, é quando nós pensamos, por exemplo, nessas funções aí associado à amina e amida. Por quê, turma? São pelos nomes. A amina e a amida são diferentes, mas pelo nome acaba sendo semelhantes, se aproxima. Mas o que é uma amida? A amida, gente, é quando tem o nitrogênio, né? Ou eu tenho, por exemplo, o NH2 ou uma amina ligada a uma carbonila, tá? Se eu tenho, por exemplo, lembrando, carbonila, C-O, e ligada a essa carbonila eu tenho um grupamento amino, né? Que no caso seria o NH2. Se tiver ligado a essa carbonila, como vocês podem observar no exemplo A das amidas, nós temos aí o exemplo de amida, tá? Carbonila ligada à carbonila, nós temos o grupamento amino. E aí nós temos a função amida. E aí, turma, nesse contexto, nós temos também, por exemplo, as iminas, tá? O que seriam essas iminas? As iminas, elas são compostos orgânicos derivados também da amônia, e uma das diferenças associada aí, por exemplo, nessa função a imina, turma, seria o quê? É quando se tem um grupamento nitrogênico ou NH fazendo dupla ligação com o carbono saturado. Então, nós temos aqui uma função orgânica imina. Então, nós temos 3 funções muito parecidas: amina, amida e imina. A amina é quando eu tenho o N, que é o nitrogênio, fazendo ligações com o carbono ou não, tá? A amida é quando eu tenho o grupamento amino, que seria o NH2, ligado a uma carbonila, que é o C-O. E a imina é quando eu tenho um nitrogênio ligado ao hidrogênio, só que esse nitrogênio ele faz dupla ligação com um carbono. Aí eu tenho o grupamento imina. E aí, turma, eu trago, por exemplo, para vocês aqui o paracetamol, tá? Só para vocês entenderem, né? Quando nós pensamos, por exemplo, em fármacos históricos associados ao tratamento da dor e da febre, nós temos aí a aspirina, né? Que é o ácido acetil salicílico. Geralmente, tem pessoas
turma, acho que a internet falhou aqui, viu? Vou repetir esse aspecto aqui associado às amidas, tá? Turma, nós temos aí uma imagem do paracetamol, da estrutura química do paracetamol, certo? Mas antes de eu falar literalmente do paracetamol, dessa estrutura, é só para vocês entenderem que quando nós pensamos em medicamentos ou substâncias históricas para o tratamento, por exemplo, de dor, de febre, é muito comum a gente pensar no ácido acetil salicílico, no AS, né, na aspirina. Só que muitas pessoas acabam desenvolvendo alergia ou tem alguns problemas associados à sensibilidade a essa substância. E uma das escolhas para o tratamento desses sinais e sintomas associados, por exemplo, à febre e à dor, quando a pessoa é alérgica ao ácido acetil salicílico, de modo geral, é o uso do paracetamol, tá? Que é um excelente fármaco analgésico, antitérmico, só que tem que tomar um pouco de cautela em relação ao paracetamol, por ele ter a característica de ser hepatotóxico, tá? Mas já até comentei mais algumas outras vezes com vocês sobre isso. Em relação ao paracetamol, é importante compreender em relação à estrutura. Turma, de modo geral, observa na parte inferior do paracetamol, tá? Na parte inferior do paracetamol, nós temos aí o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, ou seja, toda vez E aí, turma, toda vez que vocês, não esqueçam, toda vez que vocês encontrarem carbono duplo oxigênio, isso é chamado de carbonila, não é função orgânica, é somente chamado de carbonila. E quando vocês encontrarem o NH, ou seja, nitrogênio e hidrogênio junto, ligado à carbonila, nós temos aí a função amida, tá? O paracetamol, que é essa estrutura que nós estamos observando nesse slide, ele tem duas funções orgânicas, tá? Que é a amida, que eu mostrei agora para vocês. Nós temos aqui, de modo geral, turma, a amida, que eu mostrei para vocês, e nós temos aí o fenol, tá? Lembrando, fenol é quando se tem uma hidroxila, e ligada a essa hidroxila nós temos aqui o anel aromático. Então, nós temos aqui um fenol. E aí, turma, se nós temos, por exemplo, fenol e nós temos amida, né, as funções fenol e amida em uma mesma estrutura química, significa que a classificação dessa substância é uma classificação do tipo múltipla, tá?